Gente, temos 13 pessoas já. Eu vou falar para vocês como é que vai funcionar e vocês também estão livres para sugerir várias opções, né, de que a gente consiga se comunicar. Eu vou pedir sempre para quando a gente estiver em reunião, assim, eu estiver falando, coisa do tipo, vocês deixarem o microfone de vocês no mudo, que é do lado esquerdo, lá tem o microfone, só colocar no apertar o mute lá. E quando vocês quiserem falar, aí vocês só colocam lá no chat, professor, eu quero falar. Aí liga o microfone e a gente fala, porque senão a gente fica ouvindo os sons, né, do ambiente de todo mundo, daí fica super confuso de ouvir. A Silvana falou que não está saindo áudio só para ela, que não está ouvindo, o resto está tudo ouvindo. Ah, tá. Então acho que é só você mesmo, Sil. O Marcos está falando para você clicar em Join Audio, mas ele não está ouvindo, né? Ok. Você tem que clicar para poder o programa conseguir reconhecer o seu computador como. Escreve para ela aí, Marcos, por favor. Isso. Isso. Ó. Então, como eu estava falando, daí vocês deixam o microfone no mudo e quando for falar, aí liga o microfone, tá? Ainda tô ouvindo você, eu acho que é a Silvana. Ai, Curitiba. Eu levantei a mão. Quem é a Silvana? É a Simone. Ah, Simone. Não, mas não tem problema. Pode falar, quer falar alguma coisa? Não, eu tava testando. Tá bom. Tá me ouvindo e eu tô te ouvindo, beleza. Tá ótimo. Tá. Gente, vocês conseguiram assistir a aulinha que eu coloquei lá? Sim. Todo Sim. mundo? Ah, legal. Então tá bom. Qual que era a proposta para a gente começar hoje? Era a gente falar do básico de cardio. A maioria daquilo vocês já devem ter visto, talvez só algum conceito ou outro. O entendimento do que é débito cardíaco, frequência, volume sistólico, etc. Mas era esse o objetivo mesmo, recomeçar. O Diego já colocou até o link da videoaula. Recomeçar, lembrar o que é o sistema cardiovascular e ver se a gente tem dúvida. E aí eu queria primeiro saber, eu posso até projetar aqui para vocês a aula, se vocês quiserem, se vocês têm dúvidas sobre essa parte mais básica do sistema cardiovascular. Sobre os conceitos, sobre como é que funciona, sobre a regulação. Eu considero uma das partes mais importantes aí desse conteúdo. Então, não fiquem com dúvida. Ninguém fala nada? Sinal de que está tranquilo? Tá tranquilo. Então, tá bom. Só voltando um pouquinho para quem está chegando agora, que Diego disse que tem uma dúvida. Fala, Diego. Quiser falar no áudio, pode falar. Tá com preguiça de falar? Fala que é mais fácil. Eu também acho mais fácil falar do que escrever. Mas, sem problema. Pode escrever se quiser. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Como que a gente deve montar os exercícios? Que eu vi que você passou uma série de exercícios. Na verdade, você passou um resumo e pediu para a gente contar meio que uma historinha, que eu vi que você respondeu para o Marquinhos. Isso. Como que a gente deve fazer isso? Eu vou compartilhar a tela para vocês do Google Classroom. Aí você vê se vocês veem. Vocês me falam. Peraí. Dá para ver?
Eu. Tá. Então, ó, as atividades, não sei se aparece assim exatamente para vocês também, tá? Então, aqui na parte da frente, né, no início, é o mural, é onde eu vou colocar os avisos, tá? Então, aqui eu coloquei o aviso da reunião, coloquei ontem para vocês o horário, é só vocês clicarem aqui, tá? Quem me pergunta alguma coisa também, ó, o Diego perguntou, já respondi, e assim vai, tá? As atividades são todas aqui. Aparece assim para vocês também? Acho que sim, né? Sim? Aparece, Sim, Sim. aparece normal. aparece. Tá. Então aqui, aí eu coloquei os slides, tudo que vocês precisam, ó, os slides de todas as aulas de cardio estão aqui. Então desde a introdução, aí depois quando a gente fala de exercício agudo, exercício crônico, sistema respiratório, prescrição de exercício pela frequência, está tudo aqui já, para vocês já poderem visualizar. A videoaula de ontem, né? Alguém já algum comentário? Falaram que estava privado, né? Mas aí eu já mudei para você. Eu consegui assistir. Conseguiu assistir? Consegui, pronto. Beleza. E aqui a tarefa. Então, aí a tarefa, ninguém me entregou, aliás, ainda, ó, tá vendo? Então, que... porque gerou essa dúvida, André, de como fazer esse trabalho. Então, vou explicar agora. Ó, aí eu pedi para vocês lerem tudo isso aqui, que é um resumão, né, de todo o sistema cardiovascular, incluindo a aula básica que eu dei até agora e depois a parte aplicada. Então, vocês não vão entregar ainda, vocês não podem colocar, se vocês quiserem, em partes, tá? E aí vocês vão fazer um relatório sobre o texto. Então, vou colocar lá, por exemplo, com as palavras de vocês, o que vocês entenderam da parte de como funciona o sistema cardiovascular, depois como é que o exercício agudo promove de adaptação, o que o exercício crônico. Aí que eu coloquei aqui, ó, faça anotações sobre os conceitos que não ficaram claros, ou seja, todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito do texto, e depois faça um mapa conceitual. Vocês sabem o que é mapa conceitual? Acho que é essa que foi a Não. dúvida. Não! Acho que eu sei. É quando você vai juntando uma palavra com a outra, não é isso? Isso, você vai fazer. Acho que eu não coloquei para vocês Tipo o um crono. link. Deixa eu só abrir uma outra turma aqui, vocês vão ver. Eu Na coloquei. verdade, tem um site que faz isso, certo? Tem até aplicativo, mas deixa eu só ver que eu coloquei uma. Eu vou compartilhar com vocês, quer ver? Tá. Aqui. Tem um linkzinho do YouTube que eu gosto, esse aqui, ó. Vocês estão assistindo? Sim, dá pra ver. Dá pra ver? Uhum. Eu vou compartilhar o link com vocês. Tá. Peraí. Saco. Peraí, só um pouquinho. Eu vou colocar aqui no mural, tá? De vocês. Mas vocês já fizeram comigo isso, mas só para vocês lembrarem. Então tá no mural lá da sala de aula de vocês e lá tá explicando como é que faz. Mas como é que é a ideia? A ideia é que vocês façam como se fosse um organograma. Isso. Tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Ó, então, por exemplo, vocês vão colocar lá sistema cardiovascular. Aí vocês vão colocar lá uma setinha e aí vão ligar os principais assuntos que vocês querem, as dúvidas que vocês têm. Então, por exemplo, débito cardíaco.
Vocês vão fazendo setinhas. Então, aí vocês vão explicar. Ó, sistema cardiovascular. Importante, aí coloca uma palavrinha de ligação aqui. Importante para manter o débito cardíaco. Aí coloquem mais coisas. Débito cardíaco, frequência cardíaca, volume. O que vocês já tiverem de dúvida. Tudo vocês vão fazendo ligação e o organograma. Na hora que vocês verem lá o link do YouTube que eu coloquei, é bem fácil de entender. Mas é como se fosse um organograma. Pessoal, desliga o microfone só um pouquinho, por favor, que tá um barulhão. Então, aí vocês vão ligando os conceitos de todos que vocês forem anotando. Então, primeira etapa. Deixa eu só fechar aqui. Primeira etapa é... Leia o texto todinho. Anotem do lado do texto, ou no caderninho, tudo que vocês têm de dúvida. Ou os principais relatos de cada pedacinho. Aí depois organiza isso num mapa. Organiza isso em pedaços menorzinhos com setinhas, com quadradinhos, tá? Entendeu, Diego? Uma dúvida, Andréia. Fala, Juliana. Esse mapa conceitual, ele vai ser só sobre aliando os conceitos? O que a gente vai fazer? Como vocês vão ter as aulas em etapas, né? Não vai ser tudo ao mesmo tempo, vocês vão fazer também o mapa em etapas. Tá? Então, vocês vão fazer, por exemplo, um mapazinho menor primeiro, só para falar da parte básica de cardio. Aí depois um outro com a parte aguda, depois crônica e depois vocês juntam tudo no final. Não, eu quis dizer assim, porque você falou, você vai colocando os conceitos que você tiver dúvida. Mas, por exemplo, não tenho dúvida de nenhum. No mundo ideal, eu faço o mapa conceitual, mesmo assim, atrelando esses conceitos. Faz o mapa conceitual mesmo assim, tá? Eu falei dúvida, mas na realidade é o que você foi entendendo, os principais conceitos. Às vezes está claro no texto, mas fala, ó, isso é importante eu saber, aí anota lá. Isso também é importante saber, aí eu vou anotando lá, como se fosse uma síntese, né? Um resumo do resumo. Um resumo do resumo, porque já foi feito um resumo. Tá? Ok, obrigada. Imagina. O link... Pra mim sumiu sua tela aqui. Tá aqui escrito Tatiane Lacerda na minha tela. Eita. Vou fechar, vou abrir de novo. Não, Diego. Diego. É porque quando a pessoa fala, aparece a tela da pessoa que tá falando. Mas se você clicar em cima, na parte de cima da tela, tem lá Speaker View. Aí você pode clicar nela, que vai aparecer ou vários quadradinhos. Não, agora eu coloquei você aqui bem grande na minha tela. Então tá bom. Mas você pode clicar também nesse Speaker View, que tem duas opções. Ou você coloca para quem aparece, para quem falar aparece grande, ou todos os quadradinhos. Eu prefiro todos os quadradinhos pequenininhos. Eu prefiro também. Porque aí fica verdinho quem tá falando só. Para não ficar aparecendo um nome aqui, eu coloquei no teu rosto, que é mais fácil. Então, mas mesmo assim, quem falar vai aparecer grande, Di. Tá bom, melhor que nada. Quem falar vai aparecer maior. Aí quem tiver câmera e quiser habilitar, seria muito bom para mim, porque eu conseguiria ver vocês. É muito estranho falar. É verdade. Eu vou habilitar aqui então, hein? Eu tô vendo a Ju, ó, tá vendo? Tá escuro, mas tem um vulto. Não vou habilitar nada, sai fora. Tá. Só eu que tenho que ficar me mostrando. Pô, mas você é a principal aqui, a gente é só coadjuvante. Aí eu que tenho que ficar passando perfume para aparecer na tela. Ô, louco. Mas é legal, porque a gente tá muito tempo em isolamento, a gente não consegue, né, falar direito com as pessoas. Eu tô dando aula assim, desde a semana retrasada para outra faculdade que eu dou aula. E às vezes eu fico falando só para um pontinho branco que aparece no meu computador aqui. Não aguenta mais, né, Pro? Gente, é tão bom ver vocês se mexendo, pelo menos se mexendo. Mas pelo menos movimento. Pois é. Pelo menos colocando uma fotinho já ajuda bastante, porque aí eu consigo já ir lembrando de quem é cada um. Alguns eu já lembro, né? Mas outros eu lembro menos, tá? Bom. Você lembra quem sou eu? Imagina, né, Diego? Eu falo com você quase todo dia. Então tá bom.
Gente, desse jeito como a gente fez, tá tranquilo para vocês? Vocês conseguem? Todo mundo, acho que a maioria tem 22 pessoas na sala, né? Acho que o pessoal tá conseguindo entrar pelo Zoom, tá conseguindo Ai, ver, né? caramba. Oi, São Gabriel. poucos, Oi, Marcos, fala. são poucos os que estão com problema assim, mas é normal, né? Então, mas eu queria tentar ajudar todo mundo. Quem você vê que não É, consegue, a gente pensa em alguma outra possibilidade. é Eu o... acho que a aula no YouTube, a ideia, até tô conversando com o Diego e fiquei fazendo isso com várias turminhas, é justamente para vocês não terem que baixar todo o conteúdo, né? Se eu tivesse colocado a aula lá, ia ser uns 25, 30 mega cada aula. E aí, para baixar a aula para poder assistir, acaba ficando mais complicado, né? Para usar os dados, etc. Então, eu achei melhor botar no YouTube, mas se alguém não conseguiu assistir ainda mesmo assim, a gente tenta. Certo. Silvana colocou, eu consegui ouvir. Júlio, cadê o Júlio? Deixa eu ver onde que ele tá. Ah, tô vendo. Tô vendo, Júlio. Tô te vendo sim. Só não tô te ouvindo. Puta merda, minha foto! Quem tá falando palavrão, tá aberto o microfone, viu? Bom, gente, então a nossa comunicação vai ser assim. O que a gente vai fazer em todas as aulas? Eu vou sempre deixar para vocês. Essa tarefa do mapa conceitual, vocês vão fazendo à medida que as aulas vão rolando, tá? Então, por exemplo, hoje vocês viram lá a videoaula sobre a parte básica de card. Aí vocês têm esse tempinho para tirar as dúvidas. Tá, não tenho dúvida, ou então tinha, mas já tirei as dúvidas. Aí vocês abrem lá o mapa e começam já a fazer a parte básica de sistema cardiovascular. Enquanto isso, eu fico online lá no Google Classroom para tirar dúvidas. Aí na outra aula, mesma coisa, segunda parte. Fico aqui, eu abro sempre a web nesse período. A gente conversa, interage um pouquinho entre vocês, porque às vezes é legal essa interação. Eu poderia tirar, por exemplo, todas as dúvidas lá pelo chat. Só que eu acho interessante a gente falar, porque às vezes, olha, o Diego fala, olha, eu tenho dúvida tal coisa. Aí alguém fala, olha, eu também tinha essa dúvida. Como se a gente estivesse em sala de aula mesmo, né? Que um vai ajudando o outro. Então, esse tempinho aqui eu acho interessante. Por isso que eu optei por fazer também um pedacinho da aula ao vivo mesmo, para a gente poder interagir. Ô, Andréia, Diga. uma pergunta. Nisso que você quer que a gente faça aqui como uma forma de exercício, tem que descrever assim, por exemplo, o sistema cardiovascular humano é responsável pela circulação de sangue e transporta os nutrientes de oxigênio, é isso que você quer? Não, eu não Aí precisa... coloca sobre vasos sanguíneos, artéria, veia, essas coisas? Vocês podem colocar, Capilares. mas não precisa colocar conceitos, descrições. Vocês vão só ligando uma setinha com a outra. Ligando um conceito maior com os conceitos menores. Tipo, olha, o que eu tenho que saber tudo de cardio? Aí vocês colocam só as palavras. Faz esse exercício, pega lá e coloca só as palavras principais. Eles vão lá e liga tudo depois no final. Tá bom. Tá? E aí, se vocês tiverem dificuldade, vocês vão me falando, mas eu vou colocando também algumas coisinhas a mais, tipo uma perguntinha que pode ajudar a vocês para a prova depois, tá? E depois, logicamente, antes de vocês terem a avaliação de vocês, a gente faz uma revisão. Você tocou num ponto aí fundamental. Prova. Como que vai ser a nossa prova? A gente não... Porque eu sei que você ainda não sabe, né? Você tem ideia o que... você não tem nem ideia de o que vai acontecer. Porque assim, teoricamente, nós vamos nos formar no final desse ano. Então, eu pretendo me formar no final desse ano. Então, né? Diego, o que eu acredito, eu não é nenhum comunicado oficial ainda, tá? Mas o que eu acredito? Eu acredito que assim, o que a gente espera, vamos supor que a aula seja normalizada no dia 7 de abril. Não sei ainda se vai ser ou não, né? Mas é o que até agora, o que o governo está deixando pra gente. Se ela for normalizada, vai ser semana que vem já. Então, vocês vão ter... então tá tranquilo. Aí vocês vão provavelmente dar uma semana e eles vão remarcar as provas.
né? Uhum. Ou, se passar mais um pouquinho, talvez... Tirar nossas férias. Não, eu acho que não, porque essas aulas EAD contam como parte das aulas de vocês. Então, eu acredito que eles só vão fazer, de repente, talvez uma prova única que vale NP1, NP2, mais para frente. Eu acredito que seja isso, mas não é nada oficial ainda, tá? Só para deixar claro. Eu acredito que seja isso porque eles vão fazer uma prova e depois seguida uma outra prova, né? Então, talvez seja uma prova só para os 2 bimestres, mas tudo que vocês estão tendo agora conta como calendário letivo normal. Tanto é que foi determinado isso oficialmente, né? Então, a gente substitui as aulas presenciais por um pedacinho, um trecho de aulas online, para que vocês não percam esse tempo, senão vai prorrogar para julho, agosto, e aí vocês vão se formar mais para frente. Que eu acho que ninguém quer, né? Não, de Não. jeito nenhum. Mas, assim, uma dica, né, para vocês, como eu falo para os outros alunos, é que vocês encarem como se vocês estivessem em sala de aula mesmo, porque senão a gente acaba se acomodando. Então, vai lá no horário de aula, entra no horário de aula, faz as tarefas, mesmo que não tenha essa vivência igual a gente está tendo aqui. Física, né? Física, ou que a gente esteja tendo aqui na sala de aula, vocês entram lá e façam as tarefas, leiam, entendeu? Se tiver dúvida, coloca lá para tirar dúvida, como se vocês estivessem em sala de aula normal. Porque se vocês não fizerem isso, aí vocês vão acumular as coisas para depois, quando voltar. E aí Já está meio que acumulando, né? Em relação às tarefas, está meio que acumulando. Apesar que eu já estou bem suave em relação a isso. Mas tem uma galera que está acumulando muito. Tem uma galera que está pouco se fudendo, né? Desculpa a palavra. Então, Ai, e aí... gente, não tô um pouco me fudendo, mas eu não consigo mais produzir de casa, assim. Complicado, velho. Sento na frente do computador, eu travo. Tipo, não funciona mais. A gente precisa não tem de uma presença, né, física. E a gente não tem, às vezes, o grupo para discutir, a gente não tem algumas coisas que a gente tem no presencial, né? Só que tentem encarar isso como um ritmo normal. Então, a Juliana, talvez o que vocês fossem fazer em grupo em 20 minutos vão demorar 1 hora, mas sentem lá e tentem fazer. Porque se deixar, por exemplo, a gente pediu para você, colocou lá a tarefa para a semana passada já. E pouca gente começou a fazer, ou pouca gente tirou dúvidas sobre o que era para fazer. Se vocês deixarem acumular, vocês estão perdidos, porque aí vai acumular de vários professores. Aí vocês não vão dar conta mesmo. E assim, essas tarefas, algumas pessoas me perguntaram assim, professora, vai valer nota? A gente não sabe ainda, para falar a verdade. Teoricamente, não vale nota, mas é uma forma de controlar a presença. Conhecimento aí. Não, e uma forma também de controlar a presença de vocês, a participação. Não que eu vou dar falta, mas a participação. E aí falar, olha, alguém vai reclamar, olha, eu não consegui, eu não vou fazer prova porque eu não consegui, a aula foi assim, assada. Não, estava lá à disposição, tinha material, tinha um professor para tirar dúvida, estava tudo lá. Por que a pessoa nunca entrou e nem fez nenhum exercício? Então, não tem nem o que justificar, né? Agora aqui, por exemplo, olha só que legal. Na turma anterior de genética tinha 15, 20 pessoas só. Vocês estão em 26, vocês estão em menor número. Isso é legal. Isso é bacana. Sinal de que o pessoal está participando, né? André, não tem como você sugerir isso para os outros professores fazerem aula assim? Porque é uma interação real. Não é física, mas é uma interação real, né? Então... Eu até discuti com o André hoje de manhã por causa da Eunice, porque a Eunice não sabe o que ela quer, é difícil, né? E aí a galera fica me perguntando coisa que eu também não tenho informação. Eu acho aí que eu falei, é mais fácil a Andréia sugerir, já que deu certo esse negócio de fazer aqui pelo Zoom, que todos os professores fizessem um padrão, entendeu? Colocasse lá no Google Classroom e só o material, disponibilizasse um conteúdo no YouTube pra gente entender, para um melhor entendimento e fazer uma aula online, pô. Então, o que eu posso fazer, Diego, é porque acaba sendo um pouco antiético a gente falar, olha, vocês têm que fazer assim assado, porque eu não sou coordenadora, né? Então, o que eu posso fazer é falar assim, olha, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no grupo dos professores e falar, gente, olha, os alunos me passaram que eles gostaram desse formato, que é legal, que dá para interagir, blá, 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 blá. Só que não dá para eu falar. Aí, o que eu vou te recomendar? Se você fala para o André,
Fala, André, usando o Zoom, colocando aula antes, assim, assado, a gente, como a Andrea fez e tal, a gente gostou e entendeu. Aí se ele achar prudente, ele vai me perguntar, como você fez? Aí eu vou lá e falo. Aí ele pode sugerir uma padronização, mas eu falar para padronizar acaba sendo antiético, sabe? Eu fiz, assim, videozinhos, porque não sei se vocês têm essa impressão, mas a gente tem muitos professores, por exemplo, mais velhos, que têm mais dificuldade de usar algumas coisas de tecnologia, e foi uma mudança muito rápida, então você teve que aprender, muita gente teve que aprender na marra a usar algumas ferramentas. Então, usar o Zoom, por exemplo, tem gente que nem sabia o que era o Zoom. Eu tô falando pro André aqui agora, eu tirei uma foto da tela aqui do meu computador e falei para ele. Ah, legal. Legal. Então, aí ele pode, de repente, falar, olha, gente, foi legal assim, os alunos gostaram, então vamos fazer dessa maneira? Aí eu acho que é melhor. Mas, de qualquer maneira, eu coloco no grupo que vocês gostaram dessa ferramenta. Vou até tirar a foto também para botar no grupo, que é legal todo mundo junto, né? Olha, dá para ver todo mundo. Se eles tivessem fotinho, ia ser mais legal ainda. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô com saudade de vocês. Da aula presencial A gente mesmo, também, Pro. Ai, que bom. Nós estamos sentindo muita falta, eu pelo menos estou sentindo muita falta da aula presencial. Eu tô sentindo falta de ir pra faculdade, gente. Tá vendo? Tá vendo? Sentindo falta da rotina. Então, eu tô falando que eu sinto falta, mas não é só de aula, não, né? Porque a gente para um professor, tá mais sobrecarregado ainda. Eu falei até com o Diego, a gente tá usando uma aula extra sala, aí colocando a aula, ou seja, a gente demora um tempo para fazer isso, para gravar, e depois a gente tem que estar disponível também para interação. Então acaba dobrando o trabalho. Na escola que eu dou aula de Pilates também, todo mundo sendo assim, aula online, está disponível, disponibilizar material, trabalham triplo. Então, porque são coisas que você não estava programado. É diferente você dar uma aula que está lá com os slides prontos e você pode rabiscar na lousa, escrever. Aqui tudo isso tem esse recurso, mas é diferente, né? Então, assim, não é só saudade de dar aula, mas é saudade humana mesmo, de estar com vocês, de poder conversar, de trocar ideias, né? Porque a gente acaba falando de coisas nossas também, né? Então, isso faz muita diferença. Gente, o que eu vou falar para vocês então? Para vocês, quem não assistiu, assistir a videoaula. Eu já vou colocar a próxima, provavelmente daqui uns 2 ou 3 dias, para vocês, se vocês quiserem assistir antes do dia da nossa interação, vocês assistam. E na semana que vem, em vez de eu abrir a sessão às 10, eu vou abrir 10h30. Por quê? Porque aí vocês têm meia hora para assistir a videoaula. O que pediram pra gente? Interessante. O que a gente pediu? O que pediram pra gente? Pra gente deixar Mas sempre... se você vai disponibilizar a aula antes, você vai ainda começar a aula tarde para os atrasados que não assistiram na aula. Então, Diego, o negócio é o seguinte, a gente foi orientado de que a gente não pode colocar tarefas fora do horário de aula. Então, a gente pode colocar, mas a gente não pode exigir de vocês que façam antes, fora do horário de aula. Entendeu? Então, assim, eu vou disponibilizar antes. Quem quiser assistir antes, beleza. Quem não conseguir assistir, a gente começa meia hora, 20 minutos, que é o tempo de aula. Se a aula for de 20 minutos, eu vou começar, em vez de 10 horas, 10h20. Né? Se a aula for de meia hora, eu vou começar às 10h30, mas acho que provavelmente não vai ser de meia hora. Então, para que vocês tenham esse tempinho para assistir durante a aula. Aí a gente abre, tira todas as possíveis dúvidas e dá um tempinho para vocês fazerem os exercícios também durante a aula. Tá bom. Tá? E uma sugestão, Andréia, se você passar para nós, durante a aula aqui no Zoom, algumas tarefas para a gente fazer e entregar na aula seguinte. Vai. É isso que eu pensei. Na verdade, a gente tem que colocar a atividade lá no Google Classroom, mas eu posso mostrar, por exemplo, como fazer durante a aula. Agora, por exemplo, que é... Alguém foi no banheiro com o microfone ligado?
Vocês viram a Jennifer, né? Vocês viram a história Uhum. da Jennifer. Então, tem essa parte mais básica é mais tranquilo de entender. Mas tem uma parte de prescrição pela frequência, que é a última parte de cardio, que essa vai precisar de bastante exercício, que é aqueles que a gente fazia. Então, eu vou fazer isso mesmo, eu vou colocar o exercício, vou dar um tempinho, como se a gente estivesse em sala. Vou dar um tempinho, aí vocês fazem o exercício, espera a correção e a gente comenta o exercício. Tá? E algumas dessas perguntas a gente vai fazer isso assim também. Igual a gente fazia em sala. Olha, eu respondo essa pergunta, eu não tenho, coloco um gráfico, aí vocês analisam, a gente comenta, a gente vai fazer isso. Tá? Deixa eu colocar a aula para Gente, vocês. só uma coisinha. Pode falar, Ju. Estão falando aqui no chat, mas para quem não estiver lendo, tenta deixar o microfone desativado e só ativar quando vocês forem falar, porque assim não fica resíduo auditivo atrás. Então tenta deixar desligado e quando for falar, liga. Resíduo não, ruído. Cabeça. Ruído, isso. Obrigada. Aí não atrapalha a professora também, né? É isso que eu tinha falado para vocês, tá? Eu tinha falado no começo, para não deixar ligado. Deixa no mudo, porque aí vocês conseguem me ouvir melhor. Pode falar, Ju. Quem não sabe, tá do lado esquerdo para quem vê, na parte inferior. Tem tanto um videozinho quanto um gravadorzinho. É só apertar e você ativa ou desativa. Isso. Então é na parte inferior esquerda. Ô, Ju, pra mim aparece no canto superior direito, assim, olhando de frente a minha foto aparece no canto superior direito. Aí eu vou. Não, tipo, eu tô falando pra quem olha, assim, minha mão direita, minha mão esquerda, está do meu lado esquerdo. Mas acho que é a diferença do celular pro computador também, viu? Gente, tá. é um microfonezinho escrito mute. É isso. Pronto. Uhum. É isso. Aí vocês clicam lá para ativar ou para desativar, beleza? Deixa eu colocar aqui só aqui a aula para vocês. Vocês me falam se vocês têm alguma dúvida. Eu vou passando os slides, vocês me falam se ficou alguma coisa sem entender ou algo do tipo, tá? Ó, introdução, para que ele funciona. Talvez o que eu acho que vocês possam ter mais dúvidas é nos conceitos aqui de como funciona, ciclo cardíaco, todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Tô olhando só as carinhas. Na verdade, eu não consegui ler direitinho. Agora eu tô lendo porque tá na tela grande, mas eu não consegui ler durante o vídeo. E também não, sinceramente, não fui ver nos slides se tinha esse conteúdo. Tem, tá lá no Então, material. eu sou cabeçudo. Porque às vezes aparece pequeno, então eu deixo a aula também para vocês poderem abrir a aula e olhar direitinho o que acontece. Mas só para ficar claro aqui, aqui é um desenho, não precisa nem ler, é só para entender. As setinhas estão simbolizando a entrada de sangue no coração. Então, o sangue sempre vai entrar pelos átrios, né? E depois vai para os ventrículos. Então, aqui é o início do ciclo cardíaco, quando os átrios estão se enchendo de sangue, né? Daí a gente tem uma válvula que fica dá para ver a setinha, né? Que eu estou apontando aqui. Dá. Então, tem as válvulas que a gente chama átrio-ventriculares, que estão entre átrios e ventrículos, tá? Então, o sangue vai entrar pelos átrios, aí quando ele se encher bastante, essas válvulas vão se abrir e o sangue vai entrar nos ventrículos, certo? Quando que ele vai entrar no ventrículo? Quando o átrio contrai. Então, esse vermelhinho aqui significa que o átrio está se contraindo, é como se estivesse apertando lá uma bexiga e aí o líquido que está aqui dentro vai para os ventrículos. Daí as válvulas se fecham e os ventrículos começam uma fase de estabilização, né, quando eles já estão cheios. Depois eles contraem. Quando eles contraem, essas válvulas têm que estar bem fechadinhas, só que outras válvulas nas saídas das artérias têm que se abrir, para que o sangue saia dos ventrículos. Aí do lado direito vai para o pulmão, do lado esquerdo vai para a circulação sistêmica, certo? E aí o processo começa de novo, ó, enchimento, enche de sangue, aí as válvulas se abrem, passa para os ventrículos e assim o processo continua. Certo? Certo. Agora Débito aqui eu tive uma falando. duvidazinha sobre o débito cardíaco, né? Pode falar. Tipo assim, tá lá, né? Que débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetado
É. Por minuto, E aí, tá? isso. Aí eu quis saber, tipo, tá, então esse débito cardíaco, para ser saudável, ele tem que ser alto, ele tem que ser baixo? Como é que funciona isso? Então, em repouso, ele não vai mudar muito. Em repouso vai ser mais ou menos sempre o que está aqui na tela, ó. Perto de 5, 6 litros. Por quê? Porque o coração de um indivíduo saudável, a média de frequência é geralmente 70, 80, 60, e a gente ejeta 72, 73 ml a cada vez que o coração contrai. Agora, vamos supor que o indivíduo seja treinado. Ele é um indivíduo treinado, a gente vai ver depois isso mais para frente. Geralmente, no treinado, a frequência cardíaca de repouso diminui, então esse valor seria menor, só que o valor do volume sistólico seria maior. Então, no repouso, esse débito praticamente não muda, ele vai ser igual. Por quê? Porque a frequência baixou, mas o volume aumentou. Tá? No repouso. Quando o indivíduo faz exercício, o débito tende a aumentar, porque a gente não aumenta a frequência, não aumenta o volume sistólico, então o débito vai aumentar. O que muda, por exemplo, num atleta? O atleta vai ter um débito cardíaco máximo, que é o máximo que ele consegue alcançar, maior. Porque ele tem um coração mais forte, então o volume sistólico é maior. Tá? Tá. Então não tem um valor de, olha, esse valor é bom ou não é bom. Em repouso, ele tem que estar economizando energia. Então ele vai estar sempre próximo dos 5, 6 litros. Isso vai depender do tamanho do indivíduo, né? Se é um indivíduo maior, mais pesado, esse débito também vai ser maior. Tá? Ok. Deixa eu ver. Vejam se vocês têm mais dúvidas. Eu vou passando, vejo se vocês vão lembrando de algumas outras coisas, tá? Aqui como é que o coração se despolariza, passa o sinal elétrico, e aí forma essa ondinha, né? Que é o que a gente vê no eletrocardiograma. O que representa cada onda. Andréia, Pode falar. aquelas ondas que você colocou lá do eletrocardiograma, nós estudamos isso na disciplina anterior, que até esqueci o nome. Com o Avaliação professor diagnóstica. Alexandre. Avaliação diagnóstica. Isso. E tem uma parte que é despolarização, repolarização. Tem a ver com isso? Isso, exatamente. Ah, tá Ó, bom. Uhum. quando aqui eu mostrei nos slides anteriores, ó, a gente tem os nodos, né? Então aqui em cima, ó, deixa eu tentar só aumentar um pouquinho a tela aqui, ver se fica melhor. Melhorou? A mesma coisa. Agora sim. Agora sim. A gente tem os nodos, que são os marcapassos do coração. O marcapasso predominante é esse que está aqui em cima, que é Do átrio direito. Isso, que é o nó sinoatrial, certo? Uhum. Então aqui é que vai iniciar o processo de despolarização. Aí esse sinal elétrico ele vai se propagando pelo coração, passa pelo nó do átrio ventricular, aí passa lá por todos esses feixes, né, que a gente chama de feixes de His, ramo direito, ramo esquerdo e vice-versa, ramo direito, ramo esquerdo. Conforme ele vai passando, ele vai aparecendo esse sinal elétrico lá no que a gente está registrando, no eletro. Então, quando ele começa aqui no átrio, no nó do sinoatrial, ele já aparece a ondinha P, tá vendo? Ó? Quando ele se propaga por todo o átrio, aparece a onda P. Quando ele passa do nó do átrio ventricular para o ápice lá do coração, vai aparecendo lá o complexo QRS. Então, o Q, quando está nas paredes internas, depois o R, quando vai alcançando as externas, e o S, no final, quando alcança todos os ventrículos, direito e esquerdo, completamente. Então, o P é a despolarização dos átrios, o QRS é a despolarização dos ventrículos, certo? Depois, esse coração ele tem que se repolarizar. Então, vejam aqui, tá em vermelhinho, tá vendo? O sinal ele vai voltando para o repouso, ele vai diminuindo a sua atividade elétrica. E aí vai aparecer no eletro essa ondinha T, que é justamente quando o coração volta para o estado de repouso, para o estado de repolarização. Tá? Então, o ciclo todo, né, de passagem do sinal elétrico é esse sinal aqui. A ondinha P, o complexo QRS e a onda T. Tudo bem, Diego? E demais? Sim? Tudo ok. Sim, tudo ok pra mim também. Então tá bom. Desculpa, estava olhando o slide de avaliação diagnóstica, porque eu achei aqui. Show? Mas está perfeito. Então, tá bom.
Aí, depois vocês devem lembrar de AMAP, a gente falou um pouquinho disso. Toda vez que, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem uma linhazinha azul aqui embaixo, ó. Essa linha azul é a linha base. Toda vez que a gente tem uma alteração dessas ondas, ou seja, elas fogem desse padrão dessa linha, a gente tem algum tipo de anormalidade no elétron. Então, por exemplo, quando o indivíduo tem uma isquemia, o que pode acontecer? Ou um sinal de infarto, pode acontecer. O que mais acontece geralmente é essa linha, esse segmento ST, ele mudar de altura da linha. Então, a gente fala de supradesnivelamento quando ele vem aqui para cima, ó. Então, a linha fica aqui em cima. Ou quando é infradesnivelamento, ele fica aqui embaixo. Então, o médico vai lá, ele olha para essas ondas de elétron e fala, olha, tem alguma coisa errada. Isso é um sinal sugestivo de isquemia, um sinal sugestivo de infarto. Então, ele consegue analisar esse padrão que sai fora do padrão normal. Isso indica o quê? Que o coração está ou se repolarizando mais rápido do que deveria, ou se despolarizando fora do tempo certo, e aí vai mudando esse padrão elétrico, tá? Tudo bem? Tá. Uhum. Então tá bom. Aí aqui eu falo do controle extrínseco, então o coração se controla ele mesmo e também tem um controle externo, né? O sistema nervoso autônomo também auxilia no aumento da frequência, diminuição da frequência. Parasimpático diminui a frequência, o simpático aumenta a frequência e aumenta a força do coração. Toda vez que a gente quebra a homeostase, a gente ativa esse sistema e ele regula os batimentos para cima, né? Aqui o que é cada um deles, o simpático, parasimpático. Daí do volume sistólico, que é outra variável que controla o débito. André, Oi, pode falar. eu achei que eu tinha ativado o microfone e não ativei. Voltando lá na atividade do parasimpático e do simpático atuando no átrio. Você falou que o simpático, é isso. O simpático, ele aumenta a frequência cardíaca e o parasimpático diminui. Uhum. Isso. Eles atuam ao mesmo tempo? Eles regulam ao mesmo tempo isso? Como é que acontece? Então, em estado de repouso, quando a gente está aqui paradinho, a gente tem a ativação dos dois sistemas. No repouso, o parasimpático ele tem uma atividade muito maior do que o simpático, tá? Então, por exemplo, para você ficar com a frequência cardíaca agora de 70, 80 batimentos, tem muito mais uma ação parasimpática do que uma ação simpática. É como se fosse um freio e um acelerador do carro, né? Você está mais com o pé no freio do que acelerando, né? Já que você está em repouso. Conforme você vai fazer um exercício, por exemplo, você vai tirando o pé do freio, ou seja, tirando a atividade parasimpática e acelerando mais, que é a atividade simpática. Tá? Mas eles atuam sim, ao mesmo tempo, só que com intensidades variadas, dependendo do tipo de estímulo que a gente der. Tá? Ô, Andréia, pode falar. Tem a ver também com os lugares variados que eles atuam, não é? Que o parasimpático parece que ele trabalha na região do cérebro e coxígeno, um negócio assim. E o simpático é lombar e sacral, não é? Um negócio assim, ou eu tô falando besteira? Não, é de onde eles saem, na realidade, ó. Ah, tá. Os nervos parasimpáticos, eles vão sair dessa região cervical e da região sacral. Tá? Então, eles vão sair daqui, aí eles vão para algumas regiões, tá vendo? Sai da mesma região, o nervo que chega no coração é o 10º nervo craniano, que é esse aqui, ó. Aí que ele se chama até nervo vagal, por isso que a gente às vezes chama o sistema parasimpático de sistema vagal também. Então, ele sai daqui, cadê meu mouse? Ele sai daqui e chega no coração. Ele sai daqui também e chega nos pulmões, e assim vai. Os nervos simpáticos, eles saem da região tóraco-lombar, tá? Que é essa região aqui bem centralizada. E vão inervar, muitas vezes, os mesmos órgãos, tá vendo? Ó, o simpático eu tô vendo fígado, estômago. Então... Isso, inerva coração, inerva estômago. O parasimpático, por exemplo, ele tem uma função importante no repouso e na digestão. Então, ele inerva vários, não só o estômago, mas o trato gastrointestinal todo. Aqui está mostrando, né, o estômago, o pâncreas, para estimular o processo de digestão. Então, ele é até mais importante. Ele que estimula a digestão, ao contrário do simpático, que inibe, no caso do trato gastrointestinal.
Então, eles podem chegar a órgãos iguais, semelhantes, só que um tem uma atividade mais de acelerar e o outro de inibir, tá? Entendi. Uhum. Eles seriam antagônicos, então, professora? Eles são antagônicos na maioria das suas funções, né? Mas tem algumas funções que a gente não pode chamar de antagônica, mas complementar. Então, eu lembro que eu sempre citava esse exemplo, mas acho que é o mais fácil de entender, que é o da ereção e da ejaculação, que o simpático faz a ejaculação e o simpático a ereção, ao contrário do que a gente imagina. Mas, na realidade, eles não são funções antagônicas. Os dois fazem parte do processo da relação sexual, da reprodução. Então, o indivíduo tem... É um processo, ele tem que ter a ereção para depois ter a ejaculação. Então, não é um efeito antagônico, tá? Nesse caso. Entendi. Bom, vocês entenderam o que é pré-carga, pós-carga? Eu fiquei com dúvida, Pro. Ficou com dúvida? Então, pré-carga, ela é sempre proporcional à carga que vai vir antes da contração. Então, por exemplo, o coração se enche, o ventrículo se enche de sangue, ele pode se encher menos ou pode se encher mais. Quanto mais cheio ele fica, maior é a carga para o coração. Por quê? Porque ele vai ter que fazer mais força para ejetar um volume maior, tá? Então, ó, pré-carga é proporcional ao volume do ventrículo, à força ao estresse do músculo antes da contração iniciar. É pré justamente por isso, porque é antes da contração. Então, tudo que chega para o coração antes dele contrair, a gente chama de pré-carga. Tá? Tudo bem, gente? Tudo. É que deu uma falhadinha. Tudo bem. Apareceu aqui Andréia, no meu... Oi. Essa relação de volume tem uma relação de indivíduo propriamente dito, de coração para coração ou não? Isso é uma meio que regra. Tem sim, tem diferença. O indivíduo mais treinado, ele vai ter uma capacidade de enchimento maior. A gente chama uma ejeção maior também. Consequentemente, uma ejeção maior, exatamente. Então, esse volume aqui, eu não quis nem falar o nome para vocês não confundirem, mas a gente chama de volume diastólico final. É quanto que o coração vai se encher de sangue no final do relaxamento. Quando é um coração e outro maior... é volume sistólico final, é isso? Exatamente. É quanto sobra no coração, tá? Certo. Então, se é um coração mais forte, além de ele se encher mais, né, um coração maior, ele vai se encher mais, e um coração, às vezes, mais forte, ele consegue até ejetar mais, sobrar menos aqui. Então, esse volume aumenta. Tá? Mas é uma relação de milissegundos, né? Que ele não é muito rápido, porque é cada batimento. Então, o coração, ele se enche, aí já faz o outro ciclo cardíaco e ejeta aquele sangue. Tá? Ô, Pro. Oi. Entendi. Uma dúvida. No caso, quando a pessoa tem pressão arterial, como funciona? Problema de pressão... Isso, pressão alta. Aí não tem interferência tanto aqui nesses volumes. O problema da pressão arterial é que existe um aumento da resistência vascular periférica. Então, geralmente, os indivíduos têm um débito normal, só que os vasos, eles ficam mais fechadinhos. Então, a passagem interfere muito mais na pós-carga, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Ó. Vou mostrar para vocês agora. Ah, tá. Professora, mais uma dúvida antes do pré-carga. Pode falar. Em que situações acontece um volume baixo e um volume alto? Igual o exemplo, em que situação seria 130 e em que situação seria 160? 130 a gente poderia dizer, por exemplo, repouso. O indivíduo está em repouso. E 160 quando o indivíduo está fazendo exercício. Um exercício leve, por exemplo. Tá? Entendi. Então, aí por quê? Porque aqui a gente aumenta mais o retorno venoso. Quando a gente está fazendo exercício, aumenta mais a volta de sangue para o coração e ele vai se encher mais. Então, o volume sistólico aumenta. Ele chega mais sangue no coração e ele ejeta mais também. Tá? E aqui no repouso, como ele não precisa se encher tanto, ele vai encher até 130 e ejetar os 70, que é a necessidade para o repouso. Tá? Certo. Ou qualquer situação de estresse metabólico, estresse físico, a gente tem um aumento da pré-carga. Eu entendi, André, que pela quantidade de ml
que a gente está vendo ali, dá para mais ou menos assimilar. Se é 70, porque está em baixa, né? Está batendo devagarinho, está em repouso. E 100 já Aí começa, né? só não entende que, só não associa com bater rápido ou devagar. É bater forte ou bater fraco. Tá. Bater rápido ou devagar é a frequência cardíaca. O forte mais fraco é o volume sistólico. E a Tá? frequência cardíaca não depende de força, né, no caso? De volume de sangue. Não, ela depende de quantas vezes ela vai despolarizar, da frequência de despolarização, de quanto de cálcio, tá? Então ele pode bater com mais força ou com menos força, tá? Tá. Deixa eu ir para pós-carga agora. Pós-carga já entrando no que a Simone perguntou, em relação à carga mecânica que vai se opor à ejeção. Então, vamos imaginar aqui na figura dá para ver. Eu estou aumentando o retorno venoso, estou fazendo exercício, por exemplo. Encheu o sangue, encheu o coração, o ventrículo esquerdo foi lá e ejetou. Na hora que ele ejeta, vamos imaginar que ele encontrou várias artérias, várias arteríolas, todas fechadinhas, com volume, com um diâmetro menor, já que tudo estreitinhas. O que vai acontecer? O coração vai tendo que fazer mais força para ejetar o sangue para fora, porque tem uma resistência. É como se a gente tivesse, por exemplo, pegasse uma mangueira e apertasse a mangueira, ela vai ficar com dificuldade de passar água por ali. Então, a gente vai, um exemplo, né, a Simone perguntou, um exemplo é quando a pressão está alta. Quando a pressão está muito alta, esses vasos ficam mais fechadinhos, mais com vasoconstrição. Tem muito volume de sangue aqui, então ele tem dificuldade de ejetar. Certo? Então, ó, carga mecânica que se opõe à ejeção. A pressão se opõe à ejeção? Dificulta a ejeção? Dificulta a ejeção. Se eu tiver uma placa de ateroma, por exemplo, em alguma artéria importante lá numa coronária, eu também vou ter uma dificuldade de ejeção. Então, qualquer coisa, qualquer obstrução, uma estenose, qualquer coisa pode dificultar essa passagem do sangue para fora do coração. Por que a gente chama de pós-carga? Porque pós vem do depois. Depois do quê? Da ejeção. Então, depois que o coração ejetou, o que fica difícil, é a sobrecarga para a passagem desse fluxo? Então, pode ser uma pressão alta ou uma resistência alta, tá? Então, enquanto pré-carga é antes de ejetar, pós-carga é depois de ejetar. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, tá bom. André, isso tem algum problema relacionado ao volume de sangue, por exemplo? Porque se ela tem, por exemplo, uma obstrução ali, uma vasoconstrição, consequentemente o coração tem que fazer mais força para ejetar o sangue, correto? Sim, tem que fazer mais força. Então, isso causa algum mal para um indivíduo, não? Causa. É o que a gente vê, por exemplo, na hipertensão. O indivíduo que é hipertenso, ele vai tendo que aumentar o trabalho do coração. O coração vai tendo que trabalhar mais, fazer mais força para vencer a ejeção. Então, o coração vai ficando hipertrofiado, vai hipertrofiando, hipertrofiando. Só que não é uma hipertrofia benéfica, funcional, é uma hipertrofia que leva a aumento de colágeno, ele vai diminuindo a sua função ao longo do tempo. Então, ele pode progredir para uma insuficiência cardíaca. Só que a gente tem uma pós-carga normal, por alguns motivos. Por exemplo, quando a gente faz exercício, eu vou gravar um videozinho de eu fazendo exercício para vocês verem. Quando a gente faz um exercício isométrico, a gente tem uma carga mecânica do músculo em relação aos vasos sanguíneos, e isso dificulta a ejeção. É a pós-carga aumentada, mas não quer dizer que isso é crônico. É diferente do hipertenso, que é uma coisa que é crônica, é todo momento. Já onde faz exercício, em alguns momentos, então não tem prejuízo não, pelo contrário, é um ganho funcional. Tá? Bom, aí por último, a contratilidade, que influencia no volume, que é a propriedade do músculo que vai determinar ele se contrair, tá? Isso independe da pré ou da pós-carga. Então, vamos imaginar, até falei lá no vídeo para vocês, o indivíduo, para que o coração receba o sinal elétrico, ele depende de receptores. Então, tem um monte de receptor que a gente chama de receptor beta-adrenérgico lá nas células do coração. Para que esse receptor ele entre em ação, tem que ligar aqui neurotransmissores, que é a noradrenalina, tá?
Então, vamos imaginar que o indivíduo tem menos receptores. Se ele tem menos receptores, ele vai ativar menos essa via aqui intracelular e aí vai contrair menos, com menos força. Então, quanto mais receptores, maior é a contração. Quanto mais cálcio ele consegue liberar aqui também dentro do citoplasma da célula, maior vai ser a contratilidade, tá? Uma coisa que influencia, por exemplo, a contratilidade é a própria frequência cardíaca. Porque quanto mais vezes o coração bate, mais cálcio eu vou ter aqui dentro do citoplasma. E aí ele aumenta a força. Então, toda vez que o indivíduo, por exemplo, você começa a fazer exercício, você aumenta a força de você aumenta a frequência cardíaca imediatamente. Você já vai aumentando automaticamente também a contratilidade por conta desse mecanismo, ter mais cálcio dentro da célula. Tudo bem? Tudo. Tá. E aí, pode falar. Eu tô com uma dúvida, acho que é um pouquinho antes ainda. É assim, os médicos até falam que quem tem pressão alta para diminuir o sal, né, da alimentação. Aí eu sei que tem que diminuir, mas o porquê? Tem alguma coisa a ver relacionado? Então, o sal, o sódio, ele se liga sempre a várias moléculas de água, né? Quando ele se liga a moléculas de água, ele vai aumentar o volume plasmático. Então, se aumenta o volume plasmático, você vai sobrecarregando aquela artéria, ela vai ficando com um volume maior. Então, se você tem mais volume num mesmo vaso, o que vai acontecendo? Você vai aumentando a pressão ali dentro, né? Aí aquele vaso ele vai se ajustando, ele vai tendo que se ajustar. Aí ele vai se remodelando, vai hipertrofiando o vaso também, né? Então, assim, quando o indivíduo faz isso cronicamente, então eu como sal a mais todos os dias da minha vida durante 20 anos, aquele vaso ele vai se remodelando, ele vai se ajustando. E aí ele vai ficando cada vez mais dificuldade a propriedade elástica dele vai ficando cada vez mais difícil de atender e aí a pressão vai subindo cada vez mais. É por conta disso. Tá? Tá bom, obrigada. Imagina. A internet está instável, peraí. Deu uma cortadinha? Voltou? Voltou, né? Deu uma cortada, mas já voltou. Às vezes aparece aqui internet instável. Bom, então só para resumir, né? O débito cardíaco ele depende de 4 determinantes diferentes. A frequência cardíaca, o volume sistólico. O volume sistólico se divide aqui em 3: pré-carga, pós-carga e contratilidade, tá? Então, frequência cardíaca. Aqui o AC significa acetilcolina, né? Que é do parasimpático, e o beta do simpático, tá? Pré-carga, retorno venoso, lei de Frank-Starling, que é a capacidade do coração de se dilatar. Pós-carga, resistência, a estenose aórtica, várias coisas que podem interferir na passagem do fluxo pelo coração, depois do coração. E a contratilidade, quanto de receptor beta tem, qual o valor da frequência cardíaca, qual que é o comprimento da fibra, porque uma fibra mais comprida também tem uma maior contratilidade, porque tem mais receptores. Então, tudo isso pode interferir no débito. Frequência e volume sistólico, isso interfere no débito, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, isso aqui eu não vou cobrar como uma atividade, mas se vocês quiserem fazer como exercício, né? Pensar em exemplos de situações onde tem alteração do débito cardíaco, do volume da frequência, falar quais são os mecanismos que controlam a frequência, o que é o volume, como que a pré-carga, a pós-carga, a contratilidade regula esse volume. E aí pensar em exemplos em que pré, pós e contratilidade podem estar aumentadas. Eu já dei, né, o próprio exercício, mas será que tem outras situações que eu posso aumentar essas variáveis que não necessariamente sejam só em exercício? Tem. Eu vou pedir para vocês pensarem depois, para a gente ter mais elementos para discutir também. Tudo bem? Andréia. Diga. A gente não pode usar isso como uma forma de exercícios para fazer e te entregar? Pode. Individual. Uma boa. Você pode postar no Classroom lá. Posso pegar esse Eu não exercício. sei se tem algum mecanismo para enviar para você de forma privada no Classroom. Eu acho que eu sei que tem, no grupo tem, mas eu não sei se você conseguiu habilitar. Então, mas não, tem sim, isso eu não sei se aparece conseguiu para habilitar. vocês. Deixa eu ver se tem algum aqui.
Aparece para vocês... Ai, filho, meu filho tá aqui, ó. Que legal. Mamãe já fala com você. Quando a pessoa manda uma atividade, aparece para vocês as outras? É que ninguém colocou nada aqui, viu? Aparece, por exemplo, no Classroom da Eunice, todo mundo foi postando e qualquer um tem acesso, entendeu? Aí Então que os tá. espertinhos vão lá e Então, Parece. mas mesmo quando é essa atividade aqui, ó, porque, ó, Não, eu acho que não aparece. Quando é dentro da atividade, tá vendo aqui, ó? isso, exatamente, Trabalhos, exatamente isso. ó, tá vendo aqui? Vocês estão vendo que eu tô ou não tô vendo? Não, Pera eu aí, não tô vendo. Não. esqueci de compartilhar. Pera aí. Acho que quando Ó. postado só na área de atividade, só o professor tem acesso, né? Então, ó, tá vendo aqui? É porque não tem nenhum que me entregou ainda, mas o que a gente tem? Atividade sistema cardiovascular, 34 atribuídos. Aí são todas as pessoas que estão dentro da sala, certo? Na hora que alguém me entregar, eu vou entrar em cada um, é separado. Se vocês entregarem pelo fórum, que é aquele mural da sala, tipo, colocar lá um comentário no mural, aí todo mundo vê. Mas aqui dentro da atividade, não. Dentro da atividade é privado. É que no caso a Eunice ela não soube montar, no caso, esse esquema, né? Provavelmente ela deve ter colocado para vocês entregarem aqui pelo mural. Quer ver? Nesse mural aqui, ó. Aí se vocês colocarem assim, compartilhe com a turma e colocar alguma coisa aqui, uma resposta, por exemplo, de uma pergunta, aí vai para todo mundo. Tá? Sim, Aí vai foi para assim todo mesmo. mundo. Mas dentro da atividade, aí vai direitinho só para mim. Mesmo porque, né, não tem sentido nenhum vocês copiarem um dos outros. Aí vai ficar aqui. Eu vou colocar essas perguntas aí, então, tá? E vocês façam, porque ajuda a corrigir. Nenhuma atividade eu vou conseguir falar, olha, vai substituir a prova, mas eu acho que é válido para eu poder corrigir e ficar dando os feedbacks para vocês, tá? Professora, sobre prazos, como é que vai funcionar? Até quando a gente pode fazer isso? Então, o que eu vou fazer é o seguinte: essa atividade do mapa conceitual eu vou deixar para vocês entregarem só quando a gente terminar toda a parte de cardio. Tá? Porque vocês vão fazer, só que vocês vão fazendo aos pouquinhos. E seria ideal se vocês pudessem, por exemplo, postar lá alguma coisa, eu desse e fosse corrigindo aos poucos. Mas se não, eu não conseguir, só vou conseguir fazer lá, entregar no final, tudo bem. Só que essas pequenas atividades que vai ser nos horários de aula, de tipo, responder essas perguntas que eu coloquei lá, daí vocês podem fazer até uns 2, 3 dias antes da próxima aula, porque aí dá tempo de eu olhar. Combinado? Então, por exemplo, eu fiz hoje essa primeira parte. Eu posso lançar lá e aí você dá uma olhada se está no caminho, Isso, exatamente, Ju. se está certo, se está errado, é isso? Isso. Se você Ok. quiser, você coloca lá, eu olho e falo, não, é isso aí, continua desse jeito, tá? E essas que eu vou colocar, as perguntas, por exemplo, que tem lá nos slides, eu coloco lá para vocês entregarem até 2, 3 dias antes da próxima aula, porque dá tempo de eu olhar. Beleza. Então eu vou colocar até Beleza, obrigado. quinta-feira. Eu vou colocar até quinta-feira, tá? Que aí vocês têm hoje, que ainda tem um tempinho, amanhã, quarta e quinta, para fazer essas perguntas. Certo, gente? Vocês estão falando aqui, vocês estão dormindo, Mesmo na aula que a gente fica... Não, eu não tô, não. Eu tô tentando mandar um print que eu tirei da atividade ali e como mandar para você de forma particular. Professor, eu tô encostadinha aqui no escuro, mas eu não tô dormindo, mas o povo acha que eu tô dormindo. Foi quem que zoou a Juliana aí? Você tá encostado na parede. Ah, tô aqui falando a aula toda. É O povo verdade. acha que eu tô dormindo. Deixa Eu não ver. achei o privado. Ó, vê se vocês conseguem ver aí pelo chat, eu mandei uma imagem. Não sei se dá para vocês abrirem. Tô baixando aqui para ver, peraí. Ainda não atualizou aqui para mim, Diego. Ô Simone, o que você falou? Desculpa. Falou o quê? Eu não consegui visualizar aonde eu posso mandar no privado.
Então, sim, eu acabei de mandar. Se você clicar tá. ali na atividade do sistema cardiovascular que a professora postou, tem Certo. até um comentário do Marquinhos ali, professora, minha única dificuldade e tal. Aí do lado Tá. direito tem escrito assim, seus trabalhos, aí adicionar ou criar. E aí você adiciona seu trabalho ali. Eu vou te mandar Beleza, alguma coisa, André, aqui, só para ver se você recebe de forma obrigada. particular. Nada. Tá. Mas dá, ó, no chat também dá para mandar alguma coisa. Se vocês colocarem lá, ó, mandar só privadamente, cadê aqui, ó? Para todo mundo, everyone, para cada um do grupo. Tá? Dá para mandar aqui. Ah, o pessoal conseguiu. Tudo bem, gente? Eu te mandei uma Ok. foto aí, André. Eu não sei se chega para você de forma particular. Aquela que você mandou antes? Não, eu mandei uma foto agora. Não Da veio. minha cachorrinha quando era pequena. Mandei qualquer coisa, só Não, pra ver. se você mandou no grupo como privado para ela, vai chegar para ela só, porque ninguém vai conseguir visualizar. Eu mesmo só visualizo o arquivo que você mandou antes. Quem tá falando? Edgar. Ah, É o tá. grande Edgar. Ah, Edgar. É que eu não vi acender a coisinha aí. Peraí. Eu não consegui Diego abrir fala, é quarta-feira de cinzas. Ah, é? Por que quarta-feira de cinzas? Não, porque infelizmente eu saí do trabalho naquele dia, que era quarta-feira de cinza, e eu fui pra faculdade pensando que ia ter aula. Ah! Essa vai pegar, hein? Jamais será esquecido. Jamais. Vou mutar. Isso que é vontade de estudar, Edgar. Nossa, vontade demais. Gente, super obrigada pela participação. 29 pessoas, muito bem, gostei de ver. Ô, Pro, fala, quem só quem uma fala? informação. Edgar, de novo. Eu vi que você estava fazendo, no caso, o recording, né, dessa aula. Você estava gravando. Se gerar um arquivo, tenta jogar, se for o caso, no YouTube. Aí depois a gente joga no link lá da página do Classroom. Aí quem não assistiu, pega por lá. Eu vou fazer isso. Eu tô gravando as sessões, aí eu vou salvar ela num MP4 e vou colocar lá o link para vocês. Vou colocar no YouTube e vou colocar o link lá também para quem não assistiu, tá bom? Ai, ótimo. Porque eu sei que tem gente Porque todos não são assim, né? Era mais fácil. Mas é que eu falei, gente. Tem gente que não tem facilidade para mexer com tecnologia. É difícil. Vocês sabem, você tem professores bem mais velhos, é mais difícil, então não exijam, né? Assim que. Mas eles todos. Eu não estava sabendo entrar com o ID no Zoom. Oi? A Eunice mandou o ID para entrar na reunião. Mas não deu? Eu não sabia usar o ID para entrar, só sabia pelo link. É Imagina. porque é um programa desconhecido, né? A gente não tem acesso. Assim, o Edgar, por exemplo, trabalha com esse programa, então para ele sabe mexer em tudo. Mas para nós que nunca mexemos aqui, é complicado. É verdade. Mas para vocês mim também foi um pouquinho mais fácil, porque eu já utilizava também essa ferramenta. Estou utilizando ela no serviço também. Para fazer. Eu também aqui no serviço manda um link, que nem a Andrea. Mudou um negocinho que era tipo pelo ID, eu já não sabia mexer. É fácil pelo ID também, porque é só vocês join, né? Que é juntar na sessão e colocar o ID da sessão. É fácil também. Mas pelo link acho que é mais fácil que clica lá e já entra. Vocês não precisam baixar o programa não, né, para entrar. Não. Então tá bom. Não, aqui eu cliquei direto, foi. Então tá bom. Mas pelo celular eu tive que baixar sim, senão não entrava. Pelo celular não? É, porque o meu iPhone é cheio de 9 anos. Mas eu tive que baixar também. Celular eu baixei também. Eu tô pelo PC, tá normal. Pelo navegador. Pelo PC tá de boa. Até a gente se ver de novo, a gente vai estar craque. Vocês vão estar craques. E vocês Vai podem... Com certeza. E vocês, quando vocês forem falar com os outros professores, também vocês podem ir falando, ajudando. Quem não consegue, de repente. Tá bom? A gente está se ajudando. Tá bom, pronto. Então, tá Tchau, bom. Andréia. Vou botar lá o link para joia. vocês e as perguntas, tá bom? Certo. Pronto. Tchau, Beijo. obrigada. Tchau. Boa semana. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.